Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é um vídeo mais de alerta. Vocês puderam acompanhar aí no noticiário, nas mídias, nas redes sociais, o que aconteceu com aquele paciente dentista aqui do estado de Santa Catarina, que infelizmente evoluiu a óbito numa cirurgia plástica que ele fez numa cidade do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de deixar meus sentimentos a todos os familiares, né, os amigos. Foi uma situação muito triste que aconteceu. Tudo serve para seja um aprendizado, né? Então, obviamente, o paciente ele foi com o melhor das intenções para uma cirurgia de rejuvenescimento facial numa clínica muito famosa, com muitos seguidores nas redes sociais, que batia muito na questão de marketing. O que aconteceu? A cirurgia ocorreu e o paciente ele recebeu alta no dia seguinte, sem sequer o médico tê-lo visto, analisar se era possível a alta ou não. Pelo que a gente ficou sabendo, parece que ele ficou sabendo através da enfermeira que o paciente não estava bem, e mesmo assim ele liberou sem vê-lo. E esse paciente, se não me engano, depois de 3 dias ou 4 dias, ele acabou evoluindo a óbito, né? Ele fez uma cirurgia de facelift, que é uma cirurgia de rejuvenescimento facial, e acabou evoluindo com um hematoma, e é uma situação muito grave, onde que você vai tendo compressão da região do pescoço. Obviamente passam as vias aéreas, né? Você respira e o ar passa por ali até chegar aos pulmões, e esse paciente, ele felizmente evoluiu com insuficiência respiratória devido ao trauma da compressão, melhor dizendo, das vias aéreas, e evoluiu a óbito depois de 3, 4 dias. E depois foi-se descoberto que o médico nem cirurgião plástico era médico, porém era um médico cirurgião geral. Cirurgia de facelift ou lifting facial é uma das cirurgias mais difíceis da cirurgia plástica. Eu faço a cirurgia de facelift e é uma cirurgia que traz uma atenção muito grande para o cirurgião, porque é uma cirurgia que você, além de mexer no rosto, na identidade do paciente, você tem estruturas muito nobres, você tem nervos, artérias, veias muito importantes, tanto na região da face quanto na região do pescoço. Eu costumo até, quando eu tenho uma cirurgia de facelift, na noite anterior eu não consigo nem dormir direito, porque a gente fica tenso, né? Um procedimento realmente tem que ser milimetricamente calculado, não pode ter erro de hipótese nenhuma. Como qualquer outra cirurgia, mas do facelift é uma cirurgia, digamos, eu pelo menos eu me sinto assim, né? Eu fico muito preocupado com toda a evolução do paciente. Houve uma total, obviamente, negligência por parte do cirurgião, por ter abandonado o paciente, e também questão de imperícia, não ter a formação para isso. O médico cirurgião em geral, ele não tem habilidade para fazer uma cirurgia plástica de face. Todo cirurgião plástico, ele é cirurgião geral. Eu sou cirurgião geral também, mas eu, na minha época de cirurgia geral, eu não me meteria nunca a fazer uma cirurgia na face, porque a abordagem é totalmente diferente. Qual é o recado que eu gostaria de dar aqui? Sempre que você for pesquisar um procedimento, primeiro, se aquele profissional de fato ele é médico, porque você tem inclusive não médicos que operam face. Você, com todo respeito, eu tenho amigos dentistas, eu tenho amigos fisioterapeutas, eu tenho amigos enfermeiros, mas a gente sabe que os dentistas estão avançando nessa área e eles assim não têm habilitação para fazê-lo, mas estão aí colocando a torto e direita cirurgias, enfim, as indicações. Na cidade de Blumenau, onde que eu clinico, a gente sabe que tem dentista que faz cirurgia de lifting facial aqui. Outras coisas que eu infelizmente não posso falar aqui, porque poderia estar me comprometendo, mas assim, com casos de pós-operatórios com repercussões danosas e prognósticos tristes, assim, vamos dizer, né? Sempre que você for procurar um profissional, primeiro, vá ali no conselho de classe, vai no Conselho Federal de Medicina ou no Regional de Medicina, no estado que você está, e pesquise ali, vai aparecer se aquela pessoa, ele é médico, se ele tem atividade e se ele tem alguma especialidade, porque ali aparece. Se vocês forem me procurar o meu nome lá, Cláudio Eduardo Pereira de Souza, vocês vão ver aqui, eu tenho o número de CRM em Santa Catarina e eu tenho uma especialidade de cirurgia geral e de cirurgia plástica. Então, a princípio, eu estou habilitada para fazer as cirurgias plásticas que eu me proponho a fazer. Então, a primeira coisa é você estar procurando. Procure se esse médico ele tem realmente qualificação. Veja se esse médico ele opera num hospital de bom padrão. Veja se é um hospital que tem todas as qualificadoras para que você possa ter um bom resultado ali. De preferência, se o hospital tiver UTI, melhor. Não necessariamente há necessidade, às vezes, procedimentos menores, pacientes bem de saúde, você pode fazer num bom hospital sem UTI. Agora, se tiver uma UTI, melhor, porque você pode ter uma intercorrência ali. E às vezes você pode precisar de uma situação, um suporte, uma retaguarda, digamos, mais aprimorada. Isso daí também é importante. Dê uma pesquisada
para ver se esse médico não tem processos, né? Se você não souber fazer, procura às vezes um conhecido, um advogado, uma advogada conhecida e procure dar uma analisada. Uma seguinte observação: não é porque o médico tem processo que ele também é um médico, que ele não deve ter o seu merecimento. Muitas das vezes ele está sendo acusado de uma forma indevida. Ele pode ali estar processando alguém, por isso que o nome dele está constando ali, ele pode estar sendo processado às vezes por um motivo que não tem nada a ver com a medicina, e mesmo que ele esteja sofrendo um processo de um talvez erro médico, você tem que analisar se de fato é um erro médico ou não. Então você não pode julgar também aquele médico por ele estar sendo processado, precisa ter uma análise criteriosa. Se você for pesquisar o nome do médico e ele tiver 30, 40 processos, já muda de figura, e você tem que estar com toda observação em relação a isso, porque, pessoal, a vida é uma só. Nós não podemos ter erros em nossas escolhas. Obviamente precisa fazer um procedimento de urgência e emergência, ou seja, resolvido naquela hora ou nas próximas horas. Onde você estiver, você vai ser tratado. Se você vai ser tratado por um médico mediano ou um excelente, vai meio que da ocasião, da sua sorte. Agora, uma cirurgia eletiva é uma cirurgia marcada. Você tanto pode fazê-la hoje, amanhã ou mês que vem, ou ano que vem, ou não fazê-la uma cirurgia eletiva. Quando a gente fala de cirurgia plástica, principalmente, as cirurgias estéticas, né? Sempre ter atenção. Não adianta querer pesquisar o médico, a clínica, depois que operou. Você tem que pesquisar antes. E outra observação, nas redes sociais, às vezes você vê aquele espetáculo, né? Você vê aquela clínica muito bem montada, aqueles lustres, aquela coisa toda. Muitas das vezes, isso é um subterfúgio, um chamariz para que você vá àquela clínica, mas muitas das vezes o corpo clínico, que é um corpo médico mediano, então eles se valem muitas das vezes daquela arquitetura, daquela coisa, digamos ali, espetaculosa, porque se você for ver ali, na realidade o que importa é que a formação do médico é uma formação muitas das vezes mediana, uma formação insuficiente. Eu sempre costumo dizer, todos os médicos que eu conheço, que são médicos realmente bem formados, que são médicos que eles estão numa categoria de excelência, muitas das vezes ele está trabalhando num consultório ali, digamos, simples até, porque ele não precisa daquele ambiente espetaculoso, aquele ambiente muito sofisticado para demonstrar a sua capacidade. Muito cuidado com as redes sociais hoje em dia, procure observar. Sinto muito, mais uma vez, pela perda desse paciente. Ele teve, infelizmente, chegou a óbito depois de 3, 4 dias de pós-operatório. Total negligência, imprudência, imperícia da equipe médica que o operou. Eu gostaria que a família ficasse confortada nesse movimento que está havendo de solidariedade com o caso e que esse caso não caia no esquecimento e que você que está me vendo aí, é um alerta que eu faço, que é um alerta que você não caia também numa situação como infelizmente essa pessoa ocasionou toda essa situação e ela perdeu a vida. Ele não é o culpado foi quem fez o procedimento. Agora, você tem o direito e você tem o dever de pesquisar quem vai atendê-lo. Fica aqui a minha solidariedade mais uma vez a todos os familiares e que sirva de alerta a todos vocês que procuram médicos para que se façam procedimentos, sempre procurem o melhor médico que vocês puderem ali. Então fica aqui o alerta, tá bom, pessoal? Abraço a todos vocês aí.